O que prende a sua atenção em um jogo? Talvez seja a história ou a jogabilidade. Eu acho que boa parte dos jogadores de jogos online diria que é a competitividade. Mas em algum momento, você já sentiu que estava jogando um jogo simplesmente porque estava curioso? E eu não digo isso no sentido da história, e sim que estava curioso para ver até onde o jogo ia te levar. Bom, eu sou o Six e hoje eu quero falar um pouco da minha experiência com The Binding of Isaac. Ok, mas o que é The Binding of Isaac? Eu acho que um bom jeito de apresentar o jogo é com a história, já que é a primeira coisa que você vê quando abre o jogo. E bom, ela começa mais ou menos assim. Isaac vivia com sua mãe, em uma casinha nas colinas. As coisas eram simples, mas eles eram felizes. Até que um certo dia, a mãe do Isaac começou a ouvir vozes do céu, que diziam pra ela que o moleque estava corrompido com o pecado e coisas assim, e de que ele precisava de salvação. Por isso, ela aceitou essa missão divina dela e começou a tirar tudo da vida da criança que ela julgava ser maligno. Até trancar ele em um quarto fechado, ela trancou. Mas as vozes não ficavam satisfeitas. Elas queriam uma prova da devoção da mãe. Elas queriam um sacrifício. E aí você já viu, a véia pegou uma faca na cozinha e veio pra cima do quarto do Isaac, que pra sobreviver pulou em um alçapão aleatório que ele tinha no quarto dele. E é aí que o jogo começa. Tá, eu já comentei muito da Isaac Lore, mas... E a Isaac Gameplay? The Binding of Isaac é um shooter roguelike, o que quer dizer que é um jogo onde as salas, inimigos e itens são gerados de uma forma completamente aleatória. O que não vai importar muito porque no final você acaba atirando em tudo de qualquer jeito. Mas essa mecânica faz com que cada run seja realmente única. Outra coisa muito comum nesse tipo de jogo é que quando você morre, acabou. Você começa do zero. Você não leva nada, nenhuma moeda. Pra chegar no final desse jogo, tudo depende de você e só de você. Tudo depende do quão bem você vai conseguir utilizar as poucas habilidades do Isaac. Por falar nisso, as habilidades do Isaac são atirar, andar, jogar bomba, usar consumível e usar o item recarregável. Como eu disse, são controles simples, mas meu Deus do céu, como esse jogo fica complexo. Enfim, você já deve ter percebido, mas o estilo e tema desse jogo são meio diferentes. A gente tem alguns temas meio religiosos que dão um certo contraste com as coisas bizarras que tem no jogo, como os nossos tiros, que são as lágrimas de medo e desespero do Isaac, que só evoluem com itens que fazem o Isaac chorar mais, que vão desde uma cebolinha triste até a cabeça decapitada do bichinho do Isaac. E os inimigos não ficam pra trás nessa bizarrice. Eles podem ser tanto aranhas e moscas, quanto cabeças e corpos decapitados em tremenda agonia, que te atacam com seu próprio sangue, ou lágrimas, o que porra eles tiverem pra te atacar. Também tem alguns que são cocô. Muitos tipos de cocô. Na verdade, você pode ver cocô em todo lugar nesse jogo, por algum motivo. Mas enfim, você lembra que o Isaac fugiu pro porão, né? Então, agora o único caminho pra continuar é pra baixo. Então você desce, de andar em andar, explorando e procurando o caminho por coisas que vão te ajudar. Dinheiro, bomba, chave, tudo pode ser útil nessa jornada, ou podem te matar também. Mas a coisa mais importante que você pode achar é esse tipo de item aqui. Existem poucos deles por andar, eles podem mudar seus status, o jeito que você atira, podem bloquear tiros inimigos, entre um monte de outras coisas. Mas existem poucas oportunidades de conseguir um desses, principalmente para jogadores inexperientes. As duas formas mais comuns de se conseguir um item assim são na Sala Dourada, que é spawnada só uma vez por andar, e ao derrotar o boss do andar, que também spawna um item desses. Mas enfim, independente do efeito do item, todos eles têm algo em comum. Eles mudam o Isaac de alguma forma. E, tipo, é sempre do jeito mais absurdo que você possa imaginar. Ah, olha, um cabide. Eu vou enfiar ele no meio da minha cabeça pra chorar mais. Mas, enfim, se você já jogou esse jogo em algum momento, você já deve saber que o que eu tô falando aqui, mesmo que pareça ser fácil, é extremamente difícil. E isso é porque, pra falar a verdade, essa parte das coisas sendo decididas aleatoriamente, por causa daquele fator de run única e tudo mais, faz com que boa parte desse jogo se resuma à sorte. E o que eu tô querendo dizer aqui é que se o jogo não te der bons itens, você tá meio fudido. Não importa o quão bom mecanicamente você seja. E sim, isso é bem frustrante. Mas também faz meio que parte do porquê o jogo ficou tão popular. Esse tipo de jogo bem desafiador, como Dark Souls ou Cuphead,
meio que tá em alta nos últimos tempos. Tem um certo tipo de alegria que você consegue quando termina um jogo desses, que só esses jogos conseguem proporcionar. Enfim, falei sobre os inimigos, sobre os itens, até sobre a natureza desafiadora do jogo. Mas como que esse jogo termina? Bom, como eu já tinha dito, esse jogo é dividido em andares, com cada andar contendo o boss, que quando é derrotado, spawna um alçapão que te leva pro próximo andar. No início, o objetivo é descer até o sexto andar, onde a própria mãe do Isaac vai ser o boss. E se você conseguir derrotar ela, usando os itens que você conseguiu até aqui, você simplesmente termina o jogo. Sim, The Mind of Isaac é um jogo que pode ser terminado pela primeira vez em menos de 20 minutos. Mas como um jogo de 20 minutos tem uma comunidade tão grande e ativa, com séries no YouTube que passam dos 300 episódios, da onde vem tanto conteúdo de um jogo tão pequeno? Bom, pra falar a verdade, eu posso responder tudo isso com uma simples palavra: segredos. Esse jogo tá cheio deles, em todos os lugares. Eles podem ser coisas como salas secretas, NPCs que te dão itens em troca de dinheiro, ou até mesmo 20 finais secretos que só podem ser vistos ao completar um monte de requisitos que não aparecem em lugar nenhum do jogo. E bom, boa parte do jogo tá escondida atrás desse tipo de coisa, ou coisas que o jogo nunca te explica. E mesmo que na visão de muita gente isso possa ser algo ruim, eu acho que é nesse tipo de coisa que esse jogo brilha. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. Vamos supor que você não deu muita sorte no primeiro andar. Fez umas merda, tomou uns dano e agora tá com a vida meio baixa. Essa é uma situação meio complicada. Se você conseguir achar uma pedra com X, que é algo meio raro, você pode explodir ela para conseguir corações fantasmas. Quando você toma dano com esses corações, eles vão sumindo. É uma solução temporária, mas essa mecânicazinha escondida, que o jogo nunca vai te explicar, pode acabar salvando uma run sua em algum momento. Existem vários segredinhos assim, por todo o jogo, que podem ser até mais valiosos do que saber jogar o jogo bem. Mas não existem só segredinhos bons para ajudar nas suas runs. Existem também os desbloqueáveis, que são coisas que vão ficar pra sempre no seu jogo, até depois de você morrer. E essas coisas podem ser itens, bosses ou até personagens novos, porque o Isaac não é o único personagem jogável, ao contrário do que muita gente possa pensar. Na verdade, você pode jogar com até 17 personagens, e alguns deles parecem só o Isaac com alguns status diferentes, mas outros mudam completamente o jogo. Mas enfim, todos eles têm algo em comum. Eles só são desbloqueáveis quando você atende certos requisitos em uma run. Um bom exemplo disso é o Azazel, que só é desbloqueado ao pegar 3 itens de pacto especificamente na mesma run. Ou seja, morreu, reseta a contagem e tudo mais. Mas enfim, a forma de desbloquear a maior parte desses personagens não é bem um segredo. As instruções já estão ali embaixo de cada um deles, mesmo que alguns não sejam tão claros assim. Agora, por outro lado, os itens e andares adicionais não são explicados em lugar nenhum. Na verdade, muitos deles você nunca descobriria sem olhar em algum lugar na internet ou simplesmente dar sorte de atender os requisitos. Alguns deles têm requisitos fáceis, como o The Womb, que abre quando você derrota a mãe no sexto andar. Já outros são complexos e absurdos, como It Lives, que só é aberto quando você derrota o coração da mãe, que é o boss no recém-aberto The Womb, 11 vezes. O que eu quero dizer com tudo isso é que esse jogo tem muito conteúdo, e boa parte dele não é explicado em lugar nenhum. Isso dá uma sensação maior de aleatoriedade, porque você simplesmente não consegue saber o que vai abrir ou não algo completamente novo no jogo, como andar, um item pro porão, ou o que seja. Mas enfim, se você já não percebeu, esse jogo fica complexo. Tipo, muito complexo. Os segredos que você abre acabam abrindo outros segredos, que abrem outros segredos, que vão fazendo diferentes caminhos pra você seguir, com diferentes bosses, com diferentes itens, e sim, esse jogo vai longe. Mas com tudo isso, fica uma pergunta: qual é o objetivo do jogo? O verdadeiro, eu quero dizer dessa vez. Bom, depois de você matar a mãe e abrir o The Womb, a forma de se terminar o jogo muda. Agora, para terminar o jogo de novo, você precisa matar um boss principal. Esses bosses ficam no final de cada área nova que você abre. Um bom exemplo é o próprio The Womb, que tem o coração da mãe. Ou a Catedral, que tem o Isaac. Quando você mata um desses bosses, um baú vai spawnar. E se você decidir acabar o jogo ali, você vai entrar no baú, o que vai te dar um novo final. O jogo atualmente tem 21 finais diferentes, divididos entre esses bosses principais.
E mesmo sendo um conceito estranho, esses 21 finais são partes divididas que contam só uma história no final. A história é bem interessante e eu aconselho você a procurar mais sobre. Mas colocando tudo isso em perspectiva agora, eu duvido que alguém jogue isso exclusivamente pela Isaac Lore. Mas então eu pergunto de novo, o que faz esse jogo ser tão bom e único assim? Na minha opinião, o que faz esse jogo ser realmente bom é esse sentimento de aleatoriedade. Como eu disse, você nunca sabe o que pode abrir um item ou uma área nova. Isso te deixa curioso pra tentar outras coisas, como terminar o jogo mais rápido, ou matar um certo boss com tal personagem. E nessas tentativas você ainda acaba abrindo um monte de coisa sem nem querer, e às vezes sem nem saber como. Isso faz parecer com que existem coisas infinitas pra se abrir nesse jogo, e que qualquer coisinha que você pense potencialmente vai abrir alguma coisa. Esse sentimento de curiosidade junto com essa aleatoriedade por causa dessa enxurrada de conteúdo secreto faz The Binding of Isaac se destacar dos outros roguelikes. Nenhum deles parece ser tão aleatório quanto Isaac. Esse jogo é realmente único, e eu acho que é por isso que, mesmo sendo esse jogo relativamente simples de atirar em coisinhas nesse porão aleatório, ele conseguiu prender a atenção de tanta gente e formar essa grande comunidade que ele tem hoje. Mas enfim, eu não quero gastar muito tempo nessa finalização, então eu vou tentar ser rápido. Por isso, se você gostou do vídeo ou de mim, você pode se inscrever aqui no canal, que eu vou tentar postar outros vídeos que nem esse. E se você tiver alguma crítica, alguma coisa que você viu e não gostou, você também pode digitar aqui nos comentários. Isso pode me ajudar a aumentar a qualidade dos meus vídeos. Mas enfim, no mais é isso. Então, nos vemos no próximo vídeo.